Bom dia, boa tarde, boa noite para você que não me conhece. Meu nome é João. Eu tô aqui para falar com você a respeito da casa de Deus, a casa de oração. Gente, final do ano passado eu pude participar de um congresso voltado para a liderança. E eu fui praticamente para esse congresso porque um homem que eu admiro bastante, que eu acompanho muito o trabalho dele, tenho livros dele e tudo mais, estaria lá. Inclusive ele, aqui abro um parêntese, levou uma palavra muito boa para o contexto daquele lugar, do que estava sendo proposto ali. E ele só bateu lá e foi embora na mesma hora. Quando ele entrou, eu disse para minha esposa, ele não está bem. E vocês vão entender o porquê. Pelo menos é o que eu acho, dentro da minha lógica e por conhecer o trabalho dele. Vocês vão entender porque, aparentemente, para mim, dentro da minha lógica, ele não estava bem. Quando nós chegamos lá, o louvor era algo maravilhoso, um louvor muito bom, tudo mais, tal. Só que aí, num determinado momento dessa igreja, eu não vou citar o nome dessa igreja aqui, ok? Um dos preletores que eu já vi muito evangélico, muita gente divulgando foto e frase desse cara no Instagram e nas redes sociais, nas mídias sociais. Ele se levantou e ele começou a apresentar uma visão de reino. Uma visão de reino para líderes que ali estavam. Qual era a proposta desse cara? Juntar o maior número de igrejas possíveis, criar uma empresa no modelo societário chamado holding, que, para quem não tem muitos saber jurídico, é basicamente um modelo societário que blinda e que protege os sócios. E quando eu ouvi aquilo ali, eu digo, peraí, tem alguma coisa errada. E aí ele continua a falar. Ele diz o seguinte, não, nós vamos aqui criar uma holding mãe, essa holding mãe vai ter outras holdings, e essas outras holdings nós temos uma coisa maravilhosa para você, meu irmão e minha irmã, líder de igreja. Você vai indicar uma pessoa da sua igreja que é profissional em determinada área, que tem expertise em determinada área, e nós vamos entrar com um aporte financeiro para que esse seu membro da sua igreja, ele abra uma loja, uma outra empresa, um consultório, um serviço com investimento da igreja, e aí 50% vai ser da igreja, né, dessa pessoa, desse investidor, dessa pessoa que está exercendo a atividade, 50% vai ser dessa holding filha, dessa holding mãe. E aí você vai poder colher os frutos financeiros do nosso investimento. Agora você vai pagar uma pequena taxa para essa holding mãe e tal. Deu para entender a maracutaia? E gente, o que mais me preocupou não foi outra coisa. O que mais me preocupou foi que quando eu olho ao redor, pessoas estavam achando isso maravilhoso. Líderes de congregações, líderes de ministérios, líderes de igrejas. Isso é muito sério. Nós estamos tratando como uma das coisas mais importantes que um homem e uma mulher podem ter e conhecer em suas vidas. Que é a palavra do Senhor, que é a koinonia, que é o ministério. E aí quando eu olho para a palavra de Deus, eu não vejo Jesus tratando absolutamente nada sobre isso. Eu não vejo Jesus lançando modelos societários para a igreja ganhar dinheiro. Eu não olho para Jesus, eu não olho para os apóstolos e vejo os apóstolos fazendo isso, abrindo empresas. Pedro, um excelente pescador, vamos abrir uma peixaria com o dinheiro aqui, né, que está entrando de oferta. Eu não vejo Paulo abrindo uma biblioteca, eu não vejo Paulo abrindo uma livraria. Eu vejo Paulo trabalhando de dia e de noite, para quê? Para não ser pesado a ninguém, pregando a palavra pelo dia e costurando redes à noite. Eu vejo Pedro abandonando o seu negócio, que ao meu ver naquela época era um negócio lucrativo, diferentemente do que alguns falam, afinal de contas, aquela sociedade, para aquele modelo de sociedade, o exercício da atividade da pescaria era algo lucrativo, era algo rentável para aquela época, ainda hoje é em algumas áreas, mas naquela época, imagine, muito mais. Então quando eu olho para a palavra, eu não vejo, por exemplo, Lucas atendendo, criando consultórios médicos por aí com o dinheiro dos ofertantes, dos investidores da obra do Senhor. E aí eu olho hoje para o tempo moderno e eu vejo
um grupo de pastores se unirem, se juntarem para fazer da casa do Senhor veículo de captação financeira, de dinheiro, para abrir empresa por aí, e ainda dentro de um modelo societário chamado holding, no qual, havendo qualquer fraude, havendo qualquer problema, qualquer perigo, o patrimônio deles, dos seus idealizadores, ficará resguardado? Galera, igreja é uma entidade sem fins lucrativos. Igreja não paga imposto. Não paga. Por quê? Porque pressupõe-se que a igreja não tem fim lucrativo. Pressupõe-se que a igreja é uma atividade que atua em paralelo ao Estado, que atua ajudando o Estado aonde o Estado não pode ir. Como era no tempo passado. O que a palavra de Deus fala a respeito dos novos convertidos, dos primeiros convertidos, que eles se uniam, eles repartiam ali entre si o alimento constantemente, diariamente. Quem era mais abastado dividia com quem não tinha, ajudava aquele que não tinha. E assim a igreja foi crescendo e não virou um modelo de negócio. E aqui eu vou ler para vocês o que está em Mateus capítulo 21. Versículo 13. E disse-lhes, as Escrituras afirmam, o meu templo será chamado casa de oração, mas vocês transformaram no covil de ladrões. Pessoal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço a você, líder, eu peço a você, membro de igreja, em nome de Jesus, fique atento, isso é sério, isso é importante. Eu faço parte de uma pequena congregação. Minha igreja não tem mais de 80 membros. E minha igreja é um trabalho que a gente faz com muito sacrifício e com muito amor. Com a água batendo aqui, ó. Mas sempre na fé. E já faz mais de 13 anos que nós estamos vivendo no sufoco, no sacrifício. Mas é assim a obra do Senhor. Ela não é feita com facilidades ou com maracutaias financeiras e sobre modelos societários e negócios, não. Que a casa do Senhor é um lugar de oração e não um lugar de comércio. Porque a palavra de Deus fala em Mateus 7, versículo 20 em diante. Pelos frutos vos conhecereis. A árvore boa não pode produzir maus frutos, nem a árvore má pode produzir bons frutos. E a boca também fala daquilo que o coração está cheio, e do coração procedem as fontes da vida. Um pastor que está preocupado em criar um modelo societário para poder levantar dinheiro, ele está dizendo o seguinte, minha preocupação é dinheiro, Senhor. Quando eu ouvi isso, eram 3 dias de congresso, eu só fui em um, na sexta. Só fui na sexta. Da sexta em diante eu não fui mais, porque quando eu vi isso, minha esposa sabe, meus amigos mais íntimos sabem, eu fiquei escandalizado. E depois eu descobri que essa igreja é fruto de divisão. E depois eu descobri que um dos parceiros dessa igreja realizava eventos e lançava os eventos, vendia, né? Conseguia os parceiros e tal, para bancarem, ter a base, eles vendiam ingresso, faziam as coisas e tal. E o ativo, ou seja, aquilo que sobejou, esse dinheiro ficava para eles, não era revertido para a igreja. Isso é muito sério. O pastor que lá esteve, no dia que eu ouvi esse absurdo, ele, na pregação que ele levou para lá, ele levou uma pregação falando exatamente sobre esperar o tempo de Deus e não se precipitar. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas, mas o tempo de Deus não é chegado. E aí, ele entrou, pregou e foi embora. Não ficou. No meu modo de ver, eu acho que ele, quando chegou lá, ele soube de alguma coisa. Ele disse, eu não vou me misturar com isso, mas eu já dei minha palavra, eu tenho que levar a palavra. A palavra que ele levou foi essa. Esperar o tempo de Deus. Porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Ele pregou e foi embora. Meu irmão, acredite, minha irmã, acredite. Quando ele foi embora, o cara que divulgou essa visão de reino, que pegou o microfone, sabe o que ele disse? Olha, meu irmão, se não é o tempo de Deus para você, é o nosso tempo, então invista na gente. Meu amigo, como é que um cara desse é chamado de pastor? Isso não é um pastor.
Então, pessoal, gente, muito cuidado. Fiquem atentos, fiquem alertas, fiquem em cima, fiscalizem. A obra de Deus, a casa de Deus é coisa séria. A casa de Deus não é para você fazer dinheiro. Eu tenho uma reserva muito grande com figuras, apesar de saber que muitas delas são homens e mulheres de Deus, e aí eu acho que é uma questão de entendimento pessoal, mas o meu entendimento é que não deveria sequer levar para o púlpito um livro, um CD, uma camisa, um broche, qualquer coisa, e dizer, ó, compra aqui. Eu não faria isso. Porque o que tem dentro de mim cria tipo, bicho, tá misturando. Não dá, não é legal. Entendeu? Se fosse comigo, dizer, ó, ali fora tem um negócio bom. Quando o culto acabava lá, e meu irmão e minha irmã, fazer o que foi feito lá no ano passado. Criar empresas para captar investimento. Captar dízimos e ofertas que os membros estão levando para essas igrejas, captar o dinheiro dessas igrejas para fazer isso. Isso está errado. Isso afronta a palavra de Deus. Isso afronta a natureza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso deturpa completamente a palavra de Deus. Então, meus irmãos, pelo amor de Deus, fiquem ligados. Isso não é Evangelho. Gente, tomem cuidado com os falsos profetas, que são por conta deles que muitos estão indo para o inferno. Por favor, valorizem, lutem por isso aqui, gente. Estudem, comam isso aqui. E não deixem ninguém deturpar isso aqui. Nem eu, se um dia me desviar. Não deixem eu deturpar isso aqui. Em nome de Jesus. Isso é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Através disso aqui eu tenho visto famílias sendo restauradas. Crianças sendo restauradas na sua inocência e no seu respeito aos pais. Tendo seu caráter reformado pelo poder da palavra. Eu tenho visto famílias sendo restauradas, eu tenho visto homens sendo libertos, mulheres sendo libertas do espírito da prostituição, do espírito da bebida, do vício, do cigarro. Eu tenho visto vidas sendo transformadas por conta disso aqui. Em nome de Jesus, não deixe ninguém deturpar essa palavra. Porque a palavra de Deus fala que ai daquele que tirar um tio dessa palavra. Ai daquele é réu do inferno. Por isso que eu tremo e temo diante dessa palavra. É isso aí, minha gente. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, vamos preservar isso aqui.